Irmãos, é sempre bom rememorar o que a gente tem falado, para não perdermos de vista. Primeiro aspecto da nossa conversa: como estamos como igreja local, mais do que isso, como membros deste corpo, como eu estou, como está o meu relacionamento com Deus, com Cristo, a minha fé, quem eu sou. Essa tem sido a nossa reflexão. Como está a nossa família, os nossos relacionamentos. A gente, usando até a figura bíblica da igreja como um corpo, temos então nos perguntado sobre a saúde deste corpo, pensando em termos de igreja local. Como estamos? Os membros estão funcionando apropriadamente, estão conectados, o corpo está cumprindo o seu propósito ou não? A conclusão a que a gente tem chegado é que a gente atualmente não tem vivenciado um contexto no qual as igrejas locais, a gente percebe um adoecimento. A igreja local, enquanto um corpo, não tem funcionado apropriadamente. Então é meio que um corpo doente e disfuncional. E talvez o maior problema é o de que a gente percebe que as igrejas locais não estão cumprindo sua finalidade primeira. No sentido de que se faz muitas coisas, mas o essencial, o primordial, a gente não tem alcançado. Lendo essa semana o que alguns autores têm falado sobre o discipulado, a gente falou muito sobre o que significa ser um discípulo, quais as condições para ser aceito por Cristo como seu discípulo, e vamos tentar avaliar de acordo com a Escritura como Cristo fez, qual o conteúdo do discipulado de acordo com o Senhor Jesus, qual a metodologia desse discipulado. Então a gente está tentando voltar ao padrão que é a Escritura Sagrada. Mas alguém disse sobre o discipulado o seguinte: quando uma igreja expira discípulos, ela aspira novos convertidos. Expirar é o quê? Faz ideia do que é? Tem a ver com o quê? Colocar o ar para fora. Então a ideia desta frase, quando a igreja expira discípulos, a ideia é: quando a igreja coloca discípulos para fora, ou discípulos do mundo, qual é o resultado? Ela aspira novos convertidos. Significa, se esse processo de aspirar é de trazer para dentro o ar, o que essa afirmação está dizendo para nós é que quando a gente coloca discípulos de Cristo no mundo, o resultado desta tarefa é que as igrejas locais recebem novos convertidos, pessoas que são alcançadas pelo Evangelho. Porque quem faz isso apropriadamente são os discípulos. E aí a gente identifica um dos graves problemas de muitas igrejas locais: a ausência de novos convertidos. Algumas igrejas locais nem se lembram mais qual foi a última pessoa que professou publicamente a fé e foi batizada naquela igreja local, e que tenha ficado claro para essa própria igreja que aquilo foi resultado da ação daquela própria igreja. Claro que é Deus usando como instrumento, mas nem sempre é fácil perceber isso numa igreja local. Agora queria que você pensasse por si mesmo: qual foi a última pessoa, considerando a sua história de vivência cristã, que você foi instrumento de Deus para trazer essa pessoa ao conhecimento do Evangelho? Quantos discípulos você já fez? Você já foi usado por Deus nesse processo de trazer novos convertidos? Quantas vezes gerou filhos na fé, ganhou almas? Essa é uma linguagem bíblica. Paulo fala sobre isso.
Paulo diz que ele se fez de tudo para com todos, com o objetivo de ganhar o maior número possível. Ou, usando outra linguagem, lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus disse para Pedro: não temas, porque doravante serás pescador de homens. Diríamos: quantas almas ganhamos? Quantos homens e mulheres pescamos? Quantos novos convertidos nas igrejas locais chegaram até elas através do meu trabalho e do seu trabalho? E se nós estamos relacionando este processo de chegada de novos convertidos, de ganharmos almas e pescarmos homens, ao processo de sermos discípulos no mundo, discípulos no mundo produzirão o avanço da igreja, o crescimento do reino. Como temos visto, é possível que haja um problema no que a gente tem entendido como sendo o significado de ser discípulo. Talvez a gente ainda não entendeu direito, por isso não tem sido apropriadamente, e por isso a igreja não tem cumprido a sua missão. Então, a nossa conversa, a gente vai falar sobre isso, acredito eu, até o Senhor Jesus voltar, é uma avaliação constante da nossa condição. E eu diria para vocês que todas as instituições devem fazer isso com frequência. Imagine só, a Igreja Presbiteriana de Pirituba, esta igreja local, tem 50 anos. Quantas vezes ela já se reavaliou? Ela trabalha e se reavalia, trabalha e se reavalia. Como ela está andando? E o que vocês acham? Durante quanto tempo nós continuaremos a fazer isso? Até o Senhor Jesus voltar, a gente vai continuar se reavaliando, verificando se a gente está de acordo com a Escritura ou não. Não sei se você percebe que isso deveria ser praticado também em outras instituições. Nosso país precisa disso, né? Se reavaliar como os poderes têm, se eles têm desempenhado as suas atribuições ou não, o adoecimento de todo o sistema, grandes reformas para trazer esse sistema de volta ao seu funcionamento normal. E as igrejas locais são assim, eu sou assim, você é assim. E como parte desse processo, uma coisa que a gente tem tentado identificar são os modelos que nos aprisionam, os desvios. Onde estão os desvios? Mais uma vez, isso vale para a igreja local, vale para mim, vale para outras instituições. Onde nos perdemos? Quais são os desvios? Quais os modelos que nos escravizam, os paradigmas? Aquela história, sempre foi feito assim, então sempre foi feito errado. Precisamos mudar. E o processo de quebra de paradigma é duro, como vocês já devem ter percebido. Algumas pessoas se agarrarão àquele modelo e vão morrer com ele. Mas isso está errado, mas sempre foi assim. Mas está errado, mas sempre foi assim. A pessoa não consegue abstrair, não consegue fazer de maneira diferente. E por mais incrível que seja, ainda que você mostre a Escritura e diz assim, está errado, mas a gente sempre fez assim, mas Deus não falou para fazer. Mas a gente sempre fez, então está errado, vamos mudar. Tem gente que não tem conseguido. É uma intervenção do Espírito Santo de Deus para isso acontecer. Mais uma vez, avaliar os modelos, quebrar paradigmas. Vamos fazer isso até quando? Até o Senhor Jesus voltar. Porque isso faz parte desse processo de nos reavaliarmos constantemente. Uma coisa para nós é fácil: as regras para as instituições mudam com frequência. Para outras instituições, elas precisam se adequar a novas legislações que surgem, fazem novas exigências. A igreja não. A regra é uma só e não muda. Então é mais fácil que a gente só tenha um padrão e é só se avaliar à luz daquele padrão. Ele era desse jeito e continua sendo e continuará sendo. Então a gente não precisa ficar pensando assim, Deus vai criar uma nova regra de como a igreja deve ser e a gente terá que se adequar. O caminho da igreja nunca é nesse sentido para frente, é sempre de retorno à regra que já foi estabelecida, né? A reforma então da igreja ou do crente, ela não tem a ver com uma inovação, não é descobrir uma nova maneira de fazer, é voltar àquela antiga e única maneira de fazer, aquela maneira que foi estabelecida por Deus. Parece ser mais fácil, né?
Parece ser mais fácil. Nós temos a associação, a Betsaida, tem aí um novo marco regulatório, né? Já está valendo, 2017 faz novas exigências. A associação precisa se preparar, não é isso? A igreja não. As regras já estão estabelecidas na palavra. Então essas duas coisas vão nos nortear durante todo esse tempo, e será muito importante que durante todo esse tempo você e eu estejamos dispostos a essa autoavaliação. Isso é uma coisa muito séria. Quantos discípulos eu já fiz? E não é assim, meu Deus, eu não fiz nenhum e beleza, vou continuar vivendo a vida, tocando a coisa como ela é, porque eu sou um pecador e não posso ser diferente. Sabe? Você precisa se colocar diante de Deus e clamar por um avivamento, acima de tudo, e se esforçar para experimentar um renovo. Quantas almas eu já ganhei? Talvez que você saiba, é possível que você tenha pregado para alguém aí, essa pessoa tenha sido alcançada, você nem sabe. Mas quantas pessoas para as quais você pregou o Evangelho e você sabe que Deus usou aquilo e salvou aquela pessoa? Sabe? É muito ruim quando você para e pensa em toda a sua vida cristã e você percebe que você só cumpriu programas, mas não alcançou gente. Como a gente tem visto, essencialmente o cristianismo é gente que se envolve com gente, exercendo influência então sobre as pessoas a partir do Evangelho, produzindo transformação. Então nós precisamos vivenciar a nossa vida no mundo, em contato com gente que ainda não conhece o Evangelho, exercendo sobre eles essa transformação. Então, se a gente não tem feito isso, o que é que a gente tem feito? E lembrando lá de todos os paradigmas, quem vai mudar isso? O pastor. Está errado, ele não muda nada. Ele não muda. Não estou dizendo que a figura do pastor não é importante, mas ela não é determinante, no sentido de que se ele fizer alguma coisa, as coisas acontecerão. O cristianismo passivo, ou seja, o povo só recebe, o povo não tem inteligência, o povo não tem conhecimento e depende exclusivamente que alguém lhes dê instrução, alimento, conhecimento, porque o povo não pode nada. Essa visão não é a visão da igreja à luz da Escritura. Então todos nós somos habilitados pelo Senhor Jesus, recebemos dele dons e talentos para colocarmos a seu serviço na sua obra. Todos nós somos trabalhadores. Então as coisas irão mudar quando cada um de nós entender qual é o seu lugar no corpo de Cristo e funcionar adequadamente. As coisas começarão a mudar por aí. Não é o trabalho de uma pessoa só. É uma coisa terrível, né? Imagine só, que alguém se disponha a ir para uma grande batalha e ele tinha um grande exército de gente simples, que talvez ele olha para aquele povo e diz assim: esse povo vai fazer o quê? Eu quero os melhores guerreiros que o nosso povo tem. Quero os melhores, os mais fortes. Então escolhe lá um grupo menor de 10, 15, dos mais valentes, dos mais hábeis, e decide enfrentar um exército muito poderoso e numeroso, com um grupo seleto de pessoas, considerando que esse povo pequeno, ou esse número reduzido de pessoas, mas grande em capacidade, é que resolverá o problema. Parece que as igrejas continuam acreditando nesse tipo de situação. Precisamos de um grupo seleto, de gente capacitada, aí a gente vai conseguir fazer as coisas. De maneira tal que há uma descrença no que o povo pode fazer. Há uma descrença no que gente simples, humilde pode fazer. Não que o outro seja um erudito, alguma coisa nesse sentido, mas como a gente tem visto, parece haver essa característica em algumas igrejas locais. Se alguém fala bem, a gente espera dele. Se alguém não fala tão bem, não se espera nada. Se alguém tem dinheiro, espera-se alguma coisa. Se alguém não tem dinheiro, não se espera. Às vezes alguém chega, irmão, imagina, vai dar uma palestra, alguém chega lá, deixa eu ler o currículo dele. Pós-doutorado, não sei o que, meia hora lendo o currículo. Aí você fica assim: agora nós vamos ouvir uma palestra que vai ser um negócio de doido. O cara com uma formação dessa tem que chegar aqui, rapaz, e tem que sair coisa divina da boca dessa pessoa. Aí abre a boca e não sai nada. Aí vem alguém que tem 40 anos que trabalha com aquilo, não tem faculdade, não fez nada, sabe? E vai falar sobre o mesmo assunto. Você falou: então, isso aqui é o Zé das Couves,
O Zé trabalha com isso, mas não estudou, não fez faculdade, não tem pós-doutorado, não tem nada. Fala aí, Zé, para nós. Aí o Zé vai e fala: o senhor, mas rapaz, eu esperava que o fulano. Não estou dizendo que não é essa ideia de não espere nunca nada de quem fez uma faculdade ou tem pós-graduação. Não é isso. Agora, também não acredite que é isso que determinará a capacitação de uma pessoa. Que sempre as pessoas mais capazes para o desempenho de alguma coisa são pessoas que receberam uma educação formal numa universidade, numa escola, que tem um diploma. Nem sempre essas pessoas são as mais habilitadas. É possível que tenha gente que não tenha essa formação toda e seja mais capacitado do que aquela outra que tem toda aquela formação. É igual quando aparece a fulana de tal foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo. É possível que tenha algum garoto jogando bola em algum campo de terra por aí, que ninguém ainda viu, e que vão descobrir aquele moleque, e na verdade não é, pelo menos era dos profissionais conhecidos daquela época, considerado como o melhor, mas não o melhor que existe. É possível que tenha alguém aí. Então qual que é a ideia? Essa descrença no que o povo pode fazer. Só quem tem uma educação formal e preenche determinados requisitos é que pode fazer, não se espera nada do povo. A ponto de alguém ter dito assim uma vez sobre os pastores, alguém disse assim: pastores, devolvam ao povo aquilo que vocês tiraram deles. Vocês tiraram deles esta convicção de que Deus poderia usá-los. E de que maneira vocês tiraram isso do povo? Quando você chegou perto de alguém e falou assim: então, você não pode pregar a Bíblia desse jeito. Você primeiro tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Você só fala besteira, como é que você vai pregar? Entende? Não, primeiro você quer falar, vai fazer o seminário, vai estudar, vai fazendo. Não é errado estudar, mas quando foi que isso se tornou determinante para que alguém pudesse falar do que Cristo fez na vida dele ou dela? Então, principalmente isso no ambiente que a gente vive, parece que isso é cada vez mais claro. Olha, eu preciso quase de um pós-doutorado em teologia para eu poder fazer algumas coisas. Evidentemente, para algumas coisas você vai precisar de uma instrução. Sim, mas não é para tudo. Então parece que o povo... É claro que algumas pessoas, eu diria, não foi o pastor que tirou dele. Ele já estava jogando assim, para quem quisesse pegar. Já não estava tão interessado no que Deus tinha dado para ele fazer. Pô, gente, Deus me deu um negócio, não estou nem aí para isso. Estou querendo distribuir, queria muito que alguém aceitasse de coração. Estou eu distribuindo o que Deus me deu, que eu quero muito trabalhar. Então tem gente que não dá para dizer que tiraram dele. Ele já não estava, ou ela já não estava tão interessada. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando a gente acaba convencendo o povo que o povo não pode fazer nada. Sendo que na verdade é o contrário. Eu não tenho os relacionamentos que você tem e você não tem os relacionamentos que eu tenho. A possibilidade de você influenciar as pessoas com as quais você convive é muito maior que eu as influencio. Afinal de contas, você passa mais tempo com elas. Você as conhece há mais tempo. É claro que se o seu testemunho for horrível, talvez seja possível que outra pessoa influencie as pessoas com as quais você convive. Mas a ideia é, se você de fato é uma pessoa cristã e exerce essa influência, é mais provável que você as ganhe do que eu. Então nós temos falado sobre isso, falamos aqui na semana passada, sobre as condições para ser um discípulo de Cristo, e vocês viram que as condições estabelecidas pelo Senhor são bem claras. Isso deve influenciar o modo como a gente faz discípulos. Para ser discípulo de Cristo tem que amá-lo mais do que você ama a sua própria vida. Para ser discípulo de Cristo você tem que amar a Cristo mais do que você ama as pessoas a quem você ama muito, seus familiares, sua família, seus amigos. Para ser discípulo de Cristo, como a gente viu, você deverá amá-lo mais do que você ama os seus bens, sua propriedade, seu dinheiro, de maneira que Cristo exige a primazia e a exclusividade. Você precisa amar a Cristo mais do que qualquer outra coisa. E o próprio Senhor Jesus definiu o que significaria este amor, quando ele diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos.
E a gente viu que condição para ser discípulo do Mestre, que é o Senhor Jesus, é obediência. O discípulo faz aquilo que o Mestre mandou. O que Jesus estava dizendo é: você não pode ser meu discípulo se não for fazer o que eu te mandei fazer. Você não será meu discípulo. Lucas, parece que 9,46, Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então vejam bem que Jesus estava dizendo assim: de que adianta vocês me tratarem respeitosamente, me chamando de mestre, de Senhor, era uma forma respeitosa de tratamento, se vocês não fazem o que eu mando? A obediência é a prova genuína do discipulado. O discípulo faz aquilo que o mestre mandou. Como a gente falou na aula passada, tem até uma brincadeira isso aí, né? O mestre mandou. Só que a gente viu que não é tão simples assim. O mestre mandou amar os seus inimigos. O mestre mandou orar pelos seus perseguidores. O mestre mandou aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. É o mestre mandou. O discípulo faz aquilo que o mestre mandou. Então tem gente que está seguindo Jesus, mas seguindo Jesus até determinado ponto. Sabe? Olha, se alguém te bater em uma face, dê também a outra. Ame o seu próximo como eu te amei. Eu estou dando voz, Jesus, até aqui está legal, isso aqui não dá. Então naquele momento você é discípulo de quem? Quando decide não fazer o que o mestre mandou, é discípulo de quem? Está fazendo o que quem mandou fazer. Obediência incondicional, cotidiana ao Senhor Jesus. Não tem como ser discípulo de Cristo se não obedecer. Lembrando que Cristo também falou que aquele que é seu discípulo produz muitos frutos. E fruto, biblicamente, são obras, né? Tem a ver com as obras de justiça, que a gente pode entender como sendo o caráter de Cristo reproduzido em nós. O discípulo de Cristo se parece com Cristo. E o próprio Senhor Jesus, Mateus 5,16, lembram? Jesus diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Qual o objetivo? Jesus nos chama para andar com Ele, não apenas nos informa. Jesus não apenas dá informações, Jesus nos forma à sua imagem e nos envia ao mundo. Lugar de crente e de discípulo é no mundo, não participando do mundo, não sendo contaminado pelo mundo, mas nós precisamos viver no mundo. E lá no mundo eles verão Cristo em nós e serão alcançados por essa graça salvadora. Lugar de discípulo é na comunidade de discípulos. O discípulo de Cristo vive em comunidade, comunhão, na família de Deus. Aqui a gente experimenta daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, aqui a gente se fortalece, e tantas outras coisas, tantas outras bênçãos que a Bíblia diz, que são próprias deste ajuntamento, dessa convivência familiar. Mas o objetivo não é que a gente se exclua do mundo, numa comunidade isolada de discípulos, que apenas cuida de si mesma e se ajuda à medida que alguém tenha necessidade. Essa vida comunitária se dá num mundo perdido de gente. Então nós fazemos parte de uma comunidade de discípulos, devemos viver aqui nos ajudando, nos amando, vivendo de conformidade com a palavra, mas lembra em relação ao mundo, e que o lugar para a luz brilhar é no mundo, e o lugar do sal também é no mundo. E vimos que um dos paradigmas que impedem isso é uma igreja centrada na comunhão dos crentes. Não é errado ter comunhão, é certo, é bênção ter comunhão. Agora, quando isso nos impede de ir ao mundo, de termos contato com pessoas não crentes, quando isso está nos impedindo, isso se torna uma coisa pecaminosa, não em si mesmo, mas por conta dos resultados que isso está produzindo. Quando falamos desse paradigma, a gente se perguntou assim: com quantas pessoas não crentes eu convivo?
e qual é a influência que eu exerço sobre elas. Esse é o ponto. Semanalmente, eu passo mais tempo com quem? Eu vou à casa de pessoas que não conhecem o Evangelho? Essas pessoas vão até a minha casa? Os eventos que realizamos nas igrejas locais têm essa ênfase? Nós convidamos as pessoas, isso é importante para nós? Ou a gente se vê na seguinte situação: o churrasco que eu faço são os crentes, os eventos são os crentes, as pessoas crentes vão no almoço lá em casa, o tempo todo é para os não crentes. E se você não vai em algum evento que o crente fez, que ele te chamou, o crente fica chateado, não é? Aí rapaz, você não sabe por que eu não fui? Porque tem um amigo, o cara é não crente, o cara me chamou para ir na casa dele, eu tinha que ir, cara. Pô, mas você não foi, cara, lá em casa a gente é parceiro. Falou, a gente é parceiro, mas aquela oportunidade eu não podia perder, cara. É uma pessoa não crente, eu tinha que ir lá marcar presença, mas se você não vai, dá um problema. Principalmente, sabe para quem? Para o pastor. Para o pastor. Teve uma vez que num sábado, sério mesmo, eu tinha 4 chás de bebê para ele. 4. Uma era de um amigo de infância, não crente. Eu consegui ir em um de crente e fui no desse amigo meu, não crente, que era um camarada que cresceu comigo, eu já contei para vocês, que mexeu com droga, que foi preso, que eu advoguei para ele, saiu da prisão, aí lá na frente, estava lá com o moleque dele, na verdade era aniversário do menino dele, de 1 ano. Quando eu cheguei lá e aquele homem me viu, ele começou a chorar, entendeu? E aí eu vi ele daqui e também comecei a chorar, porque na hora que eu o vi, eu lembrei do dia que eu cheguei na penitenciária, e o vi, né? Num determinado momento ele me chamou e falou, tá aqui meu amigo, pastor Daniel, queria que ele desse uma palavra para nós. Família dele toda reunida, mas algum crente estava chateado comigo, porque eu não fui no aniversário ou em alguma coisa. Essa é a minha realidade. Às vezes você tem 4, 5 coisas no mesmo horário, você não vai conseguir atender tudo. E às vezes os compromissos dos crentes te tomam de maneira que você não tem agenda para pessoas não crentes. E se você não vai em alguma coisa que o crente fez, ele fica com raiva, fica magoadinho, fica chateado. Então, para mostrar que a comunhão tinha que ser uma coisa boa, às vezes não é. Vocês vão ver, quando a gente começar a falar de uma estratégia de discipulamento nas casas, de grupos, quando a gente falar assim, vamos criar 6, 7 grupos, vocês dois vão estar separados, você vai estar num grupo e você vai estar no outro. Mas vai separar a gente? Nós estamos juntos aqui, tem 40 anos, meu irmão, então já chega, 40 anos, meu, pelo amor de Deus, é muito tempo, vai ganhar uma alma para Jesus agora. E outra, você pode ir na casa dessa pessoa outro dia, cara, você vai encontrar aí um culto dominical, mas essa reunião aqui durante a semana é você para um lado, fazendo um serviço, e você para o outro lado. Tem gente que quase morre com isso, sabe? Queria que os jovens que estão aqui pensassem, sabe? Se uma galera está sempre reunida, falou, ó, acabou, é vocês para um lado, outro metade, mas eu queria ficar com fulano, você me colocou no grupo errado. Falou, não, você está no lugar certo, irmão. A gente quis te separar mesmo, vai ganhar alma agora, eu gosto tanto do fulano. Falou, que bom, cara, que bom, vá na casa dele outro dia, mas agora é hora de você se desvencilhar um pouco e fazer o que Deus te mandou fazer. Então tem gente que é tão amigo, mas tão amigo, que acaba atrapalhando, porque não dá espaço para gente nova chegar. E tem amigo que é muito ciumento, tem crente que é muito ciumento, sabe assim, agora o fulano está andando, é com o ciclano. Falou, graças a Deus que está andando. Tem uma pessoa nova, agora o pessoal só dá atenção para essa pessoa. Pô, coisa boa, gente nova, gente não crente, chegando aí. Às vezes pessoas chegam em igrejas locais e não se integram porque os grupos estão fechados. Os grupos estão fechados, então chega um adolescente e não se integra. Às vezes a culpa é dele próprio, mas às vezes é do sistema que existe ali, que não aceita, ou porque
esse adolescente novo que chega não tem as características que o grupo julga que ele deva ter para se inserir, para pertencer ao grupo. Às vezes porque o grupo é preconceituoso e discrimina mesmo, né? Eu já fui adolescente, acho que nem nenhum adolescente não, né? Mas pensa assim, aquela história, tem um grupo de adolescentes, aí chega um menino ou uma menina, assim, pelo menos dentro de um estereótipo de beleza, que todo mundo julga que é um estereótipo legal, do ponto de vista social, também ocupa uma posição que as pessoas julgam também, ser uma posição social adequada. Agora chega uma outra, ao mesmo tempo, que não tem o poder aquisitivo que seria o ideal, que não tem o estereótipo de beleza que seria o tido como o adequado. Quem se encaixa, né? Eu já vi de tudo. Se chegou, não tem o dinheiro que tinha que ter, não tem a beleza que tinha que ter, mas conta a piada. Se for engraçado, todo mundo vai aceitar. Qualquer grupo aceita o engraçado, né? Mas claro que não é sempre assim, porque aí chega é engraçado demais, é gracista, não serve o grupo, né? Existe discriminação e preconceito de maneira que tem gente que tem dificuldade de se encaixar. Todo lugar? Não. Todos os crentes? Não. Mas vai negar que existe ainda preconceito contra a mulher, preconceito contra o negro, preconceito contra o pobre, preconceito contra o feio, assim considerando o padrão de beleza estabelecido, né? Os jovens e adolescentes que o digam, pensa nos meninos, chega uma menina, poxa, velho, poxa, vamos chamar para a reunião, cara, vamos chamar para a reunião, quem apresenta? Agora chega algum, você viu? Nossa, que feia, meu Deus do céu, né? Chama para o grupo, não chama não, deixa isso para lá, né? Chama para andar com nós não, manda para outra igreja, tem outra igreja presbiteriana, não, manda embora, nós queremos isso aqui, né? Então parece que tem alma que vale menos, né? Tem alma que vale menos, tem gente que não é aceita. Isso precisa ser quebrado. Mas tudo isso passa por essa coisa, uma igreja centrada nela própria, que não se abriu para a realidade do mundo. E no mundo tem gente de tudo enquanto é tipo. Tem gente totalmente quebrada, gente precisando de ajuda. E uma das condições para a gente ir ao mundo e trabalhar no mundo é a gente quebrar os preconceitos e a discriminação que a gente porventura tem. Porque você vai no mundo convidar pessoas para seguir a Cristo. Quem você vai convidar? O convite será seletivo? Sabe? É seletivo? No Novo Testamento você vai ver Paulo, inclusive falando sobre isso, a gente vai ler um texto aqui, olha, eu preguei tanto para judeu quanto para gentio. E isso já é uma coisa assim, já é, olha, tá, eu judeu pregando para judeu, legal, aí diz assim, eu preguei para judeu e para gentio. Não houve acepção, não houve discriminação, preconceito, ainda que os judeus não se dessem ou menosprezassem. Aí os samaritanos também foi pregado para eles, o evangelho também foram convidados. Os samaritanos e os judeus se odeiam, tá? Mas o evangelho foi pregado. Aí os publicanos e as meretrizes também para eles. Não houve acepção, não houve discriminação, preconceito, o evangelho também foi anunciado a eles. Jesus esteve com eles, comeu com os pecadores, nos dando o exemplo de que quando a gente vai ao mundo para chamar pessoas para seguir a Cristo, é todo mundo que tem no mundo. É todo tipo de gente, pessoas simples, sem recurso, com recurso, dentro ou fora do padrão de beleza estabelecido, com posição social X ou Y, é para todo mundo. Gente marginalizada, e se a gente tem dificuldade com algum grupo, com alguma pessoa, e se dentro das comunidades locais isso existe, sabe? Isso precisa ser quebrado. Então, uma igreja centrada em si mesma, na amizade, na comunhão dos crentes, de maneira que isso não deixe espaço para pessoas diferentes daquelas que estão ali, isso tem sido um problema muito grave. Então isso precisa ser quebrado, porque senão a gente vai ter dificuldade de ganhar almas para o Senhor Jesus. Eu queria ler alguns textos com vocês. O primeiro eu queria que a gente abrisse aí em Atos 4, verso 13. Atos 4, verso 13. Esse primeiro texto, o objetivo
é apenas reiterar aqui uma coisa que a gente disse e mostrar aí o texto. Atos 4, 13. Quem escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foi Lucas, o médico amado. Atos 4, 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Já falamos sobre isso. Qual é o objetivo? O que acontece quando Jesus me chama para andar com Ele? Eu não apenas saberei o que Ele sabe, eu serei semelhante a Ele. O objetivo de Jesus é que o discípulo seja como o Mestre. E não apenas para que os discípulos sejam dentro de uma comunidade de discípulos isolada do mundo. Não. É para que eles sejam semelhantes ao Mestre numa comunidade de discípulos que vive no mundo, que está no mundo. E o objetivo de eles estarem no mundo é que o mundo veja Cristo neles e seja alcançado pela mesma graça e se tornem seguidores do mesmo Cristo. Esse texto mostra o impacto da obra de Cristo nos discípulos que Ele escolheu. Você consegue ver aqui que o propósito foi alcançado? Jesus chama, forma, educa, envia ao mundo, e quando envia, o mundo diz assim: eles estiveram com Jesus, eles se parecem com Ele. Esse era o objetivo de Jesus, e esse continua sendo o objetivo. Esse é o objetivo da igreja, das igrejas locais. Tudo que a gente faz tinha que caminhar nessa direção. Como a gente brincou agora há pouco, né? Esse bolinho de chuva que você comeu ali, irmão, quem fez esse bolinho, não sei quem fez aí, tinha que estar pensando assim: meu Deus, quem comer esse bolinho aqui que seja mais parecido com Jesus. Estou fazendo esse bolinho aqui com essa pretensão. Alguém vai comer isso aqui? Eu estou trabalhando em prol disso. Tudo que a gente faz aqui é para que Jesus resplandeça em nós, para que o mundo seja visto em nós. Hoje eu estava ali no Mackenzie Tamboré antes de vir para cá. Já fui algumas vezes, estava lá ouvindo uma palestra. Já ouvi outras do Mackenzie. A gente ouve vários nomes, né? Existem outros nomes na história que marcaram, mas quando alguém olha para isso aqui, não tem que ser o presbiteriano que destaque. É Jesus. Isso existe por causa de Cristo, para a glória de Cristo. Esse é o objetivo, para que o mundo veja Cristo aqui. João Calvino e os outros reformadores e os pioneiros do presbiterianismo no Brasil são importantes, mas pelo que trabalhavam? O que também os moveu? Sabe? E às vezes não é o nome de Cristo que está lá sendo exaltado. Há alguma outra coisa chamando mais atenção, como também nas igrejas locais. É o nome de Cristo, é a glória de Cristo, é a salvação de Cristo, é o mundo ver Cristo em mim, é você ser mais parecido com Jesus. Tudo tinha que ter essa finalidade, e isso deveria estar sendo alcançado, como foi alcançado aqui. O mundo deveria estar vendo isso em nós. Aí aqui é um exercício interessante. O que o mundo vê em nós? O que o mundo tem visto em nós? Quando o mundo observa as igrejas locais, o que mais salta aos olhos do mundo? É a pessoa e a obra de Cristo? Ou a existência de todo tipo de mazela e escândalos? O que mais chama a atenção do mundo nas igrejas locais tem sido, de fato, o Senhor Jesus, a semelhança. Quando o mundo olha para as igrejas locais, o mundo vê o mesmo amor, um amor semelhante, sabe? Quando o mundo olha para a igreja, o mundo vê essa santificação semelhante. O que o mundo vê em nós, o que ele tem visto, o que nós próprios temos visto.
frequentando igrejas locais, o que a gente vê. Aí a pergunta é, às vezes, a gente que está aqui, que convive, não consegue ver o que tinha que estar vendo. Vê-se de tudo, mas não vê a glória de Cristo brilhando, resplandecendo nas pessoas. Às vezes o mundo até tem uma visão, às vezes até o mundo acha que tem. O mundo acha, às vezes, porque está longe, porque não conhece. Mas quanto mais você se aproxima, quanto mais de perto você olha, ou você é visto, né? Não apenas você olha, você é visto. Aí a gente consegue perceber com mais clareza o que mais salta aos olhos da igreja local. Então esse texto aqui ele é muito importante. Jesus chamou pessoas para andar com ele, Jesus as treinou, formou, não apenas isso, lembrando aqui como a gente falou no início, né, de objetivo da escola bíblica. Qual é o objetivo da escola bíblica? Ficar dando conhecimento sem fim a vida toda? Vamos pensar no objetivo da escola bíblica de Jesus. Qual era? Qual era? Vem, eu te ensino, te treino e faço o que depois? Te envio com uma missão. E nessa missão você vai precisar do que eu te ensinei para cumprir essa missão. Por isso que é o que a gente tem falado sobre as nossas escolas bíblicas, não apenas essa aqui, escolas bíblicas nas igrejas. Transmissão do conhecimento tem acontecido? Em algumas sim, em outras não. Treinamento, formação, não apenas informação. E quando chega no cumprimento da missão? Envio e cumprimento da missão. Isso é claro para nós quando a gente se envolve com a educação formal numa igreja local. Estamos instruindo para enviar alguém, para que essa pessoa cumpra uma missão. Será que todo mundo que ensina tem essa perspectiva? Quem está treinando as nossas crianças, quem ensina os nossos adolescentes, quem ensina os nossos jovens, os nossos adultos, estão ensinando com esta finalidade, pretendendo isso. Outra coisa, quem é ensinado tem esse interesse, tem essa perspectiva, ou se assenta passivamente para receber informação e criticar o conteúdo? Qual é a realidade das escolas bíblicas? As pessoas se sentam para receber instrução, para serem informadas e cumprirem a missão, ou estão ali como fiscais de qualidade do ensino? Já vi de muita coisa nas igrejas locais. Algumas pessoas estão mais preocupadas em captar ali os detalhezinhos. Não que isso não seja importante, porque a seriedade, o zelo com a palavra de Deus tem que ser sério mesmo, tem que transmitir a verdade. Mas quando não há uma preocupação em produzir nada com aquilo que se recebe, sabe, o espírito crítico ele é bom, mas ele se torna negativo quando só há crítica. Tem gente que só critica e não produz nada. Tem gente que critica positivamente e produz. Louvado seja Deus, mas tem gente que não faz. Esse texto ficou claro. Eu tenho feito isso, vou repetir, repito e volto, porque essa é a centralidade. O que a gente está buscando aqui é isso, sermos semelhantes a Cristo. E isso vale para os nossos relacionamentos conjugais. Isso vale para a educação que a gente dá para os nossos filhos. Esse é o objetivo. Que o meu esposo, a minha esposa, veja Cristo em mim. E vice-versa. Que eu veja Cristo nos meus filhos. Que os meus filhos vejam Cristo em mim. A palestra que eu estava tendo ali agora era sobre a tirania silenciosa das crianças, sobre os pais. Algumas crianças se tornaram tiranas dentro das casas. Vai pensar nas razões disso aí. São várias as razões. Mas eu pergunto uma coisa: se elas vissem mais Jesus Cristo dentro de casa, será que seriam tão tiranas? Se desde a infância convivessem com alguém que exala o bom perfume de Cristo dentro de casa, será que seriam tão tiranas? É claro que não dá para garantir. Está aí o mundo, a individualidade de cada pessoa, as escolhas, a tentação de Satanás, mas acredito eu que a gente viveria um contexto diferenciado. Ainda que isso não garantisse a totalidade da permanência, isso diminuiria
drasticamente. Considerando alguns princípios bíblicos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, que Pedro fala de uma mulher que tem um marido incrédulo, e o texto de Pedro diz que a mulher iria santificar o seu marido, sem palavras, ia ganhá-lo para Cristo, sem palavras, porque ele observaria o comportamento dela, honesto e cheio de temor. O que Pedro está dizendo sobre a esposa vale para todo o âmbito familiar. É possível ganhar os nossos vivendo um cristianismo autêntico dentro de casa. Quando as pessoas que convivem conosco, mais proximamente, veem isso em nós. Isso tem um poder, isso tem um impacto sobre as pessoas. É claro que a gente tem que falar, tem que conversar, mas o que a gente faz, o que a gente demonstra, o nosso comportamento continua sendo ainda mais importante. Relembrando, esse é o nosso desafio, é meu desafio como pastor, é o que eu estou pretendendo. Então, quando alguém te perguntar assim, como é que está a igreja local? Você fala assim, a gente está tentando ser discípulo de Jesus do jeito que ele mandou ser. Como é que está a igreja de Pirituba? Nós estamos tentando fazer discípulo do jeito que Jesus mandou fazer. É isso. O que vocês estão fazendo lá de novo? A gente está querendo ser discípulo de Cristo de tal maneira que o mundo veja ele em nós. Mas que programação? Então essa é a nossa. Mas qual é o evento? Esse é o evento. Essa é a nossa programação primordial. Mas e as festas? Não, então essa a gente está tentando dedicar mais tempo a isso aí. Porque a gente percebeu que às vezes a gente faz muita festa, mas o mundo não vê Jesus em nós. Então, não está fazendo muito sentido festejar se a coisa mais importante não tem acontecido. E digo para você uma coisa, não sei se você concorda comigo, mas se você anda com Cristo há muitos anos e até hoje não ganhou uma alma, não dá para continuar se reunindo com os amigos e comendo como se nada tivesse errado. Concorda? A gente não tem que ficar incomodado? Veja bem, se eu nunca tenho tempo para a pessoa não crente, se eu não invisto em ninguém, se eu não influencio em ninguém, e eu sei que eu tinha que estar fazendo, ou seja, eu estou fora do propósito, eu continuo vivendo a minha vidinha normalmente. Isso não me incomoda, eu durmo à noite normalmente sabendo que um dia Cristo volta e eu vou prestar contas de tudo que eu fiz e deixei de fazer, e naquele dia apresentarei eu apenas o talento que Ele me deu, e eu sei que Ele é assim, Ele é rigoroso, Ele é um Senhor rigoroso, e Ele vai pedir contas, e eu não me incomodo com isso. Tem gente que está assim. Então veja bem, continuar tendo amizade e relacionamento com o crente não é errado. Agora você deveria se sentir mal se você só faz isso. Sabe? Eu tenho percebido que a gente tem sido tomado por uma apatia e uma insensibilidade muito grande em relação a várias temáticas. Fulano de tal se matou. O que se matou? Fala, não, tem tanta gente se matando. Não, se matou, é da sua família. Aquilo era um maluco mesmo. Foi cedo. Aí liga lá na TV, passando a notícia, fulano de tal matou a mulher, picou em pedaço, enterrou debaixo da casa dele. Outros, o cara está lá comendo picanha, partindo assim, sabe? Uma insensibilidade muito. Então, você continuar assim, você vai para o inferno. Inferno, né? Você vai para o inferno. As pessoas não levam mais a sério, não são tocadas, não se sensibilizam, parece que não temem mais algumas coisas e está do jeito que está, se corre para baixo, está legal. E desde que a gente mantenha as coisas como estão e a gente não perca o que estão nesse ponto, né? Temos uma comunidade local com 60 pessoas. Desde que a gente não diminua isso, está legal. E as crianças possam continuar nascendo, a gente vai tendo esse tipo de crescimento. Eventualmente alguém se transfere de uma igreja para outra, o que na verdade se dá é apenas remanejamento de crente, que o reino de Deus não cresce, não teve um novo convertido, na verdade, é crente indo de uma congregação local para outra congregação local. Então não houve nenhum avanço para o reino de Deus. Não é mal, é bom receber gente, ainda que crente. Agora para pensar assim, 2017 a gente chega no final do ano, pensa no final do ano, a gente chega lá, então, o que a gente fez esse ano? Não, recebemos 50 pessoas. Agora eu falo sobre essas 50. 10 vieram da igreja presbiteriana tal, 10 da outra igreja presbiteriana, 5 da Assembleia, 2 da Deus e Amor,
Está aí não crente que foi alcançado, então, vamos ficar devendo. Não tem nenhum. Então significa que foi horrível ter recebido essas 50? Não foi horrível, legal. Deveria sim, estamos recebendo apoio, né? Mais trabalhadores, agora a gente ganhou reforço para irmos ao mundo e ganharmos almas. Mas às vezes você recebe mais consumidores, mais espectadores, às vezes recebe até mais problema. Porque às vezes saiu da igreja local tal, não é porque era lindo e maravilhoso, é porque já deu problema lá e veio para cá e dá problema de novo. E aí fica insatisfeito, vai para outro lugar e dá problema de novo. Né? A gente tem que amar todo mundo e mesmo que tenha dado problema, se quer vir, a porta está aberta, nós vamos cuidar. Mas nem todo o processo desse significa que você está recebendo refluxo. Às vezes a gente quebrada que você vai ter que cuidar. Né? Às vezes é isso também, são várias as situações. Mas o meu ponto aqui é, e os não crentes? E os perdidos? E esse mundão? Que diferença a gente fez? Ou nenhuma? A pergunta é, e há quanto tempo estamos assim? Há quanto tempo estamos assim? Uma vez eu disse para um conselho, né, de uma igreja que eu tinha pastoreado, a gente, quando no final fomos fazer um levantamento, tínhamos recebido aproximadamente uma pessoa por ano, mas nessa filosofia aí, novo convertido, um por ano. Durante 10 anos, foi um por ano. Recebemos várias pessoas vindas de outras igrejas, gente que voltou a ter comunhão com a igreja local. Veja bem, uma por ano. O que você diria? Boa estatística? 10 novos convertidos em 10 anos, numa comunidade de aproximadamente 100 pessoas. Então 100 pessoas alcançaram uma pessoa por ano. Boa estatística essa, né? Boa estatística. Aí eu disse isso no conselho de uma outra igreja, o irmão disse assim, não, foi uma pessoa por ano. Eu falei, irmão, eu pensei que ele ia falar mal da gente, né? Ele disse assim, rapaz, vocês estão bem. Vocês estão bem. Assim, porque eu não me lembro a última pessoa que chegou aqui. Eu não me lembro. Mais uma vez, nesse contexto. Tem gente que tem pesquisado essa realidade aí de igrejas locais e tem percebido assim, eu não tenho os números exatos, mas um número expressivo de igrejas locais não conseguem ter 100 membros numa igreja local. O número expressivo não consegue ultrapassar aí os 150, 200. O outro número consegue chegar até 300 pessoas. E um número muito pequeno consegue ultrapassar esse limite de 300 membros numa igreja local. E nesse modelo, o que o pessoal tem visto é que geralmente comunidades locais que tem ali até 100 pessoas ou menos, a média é isso aí. Você percebe às vezes um novo convertido, batismo em pública, profissão de fé, umas vezes por ano. Só que a gente sabe que se você tem 100 pessoas numa igreja local, dá para dizer que todas elas estão trabalhando para ganhar uma alma? Não dá para dizer. Às vezes no meio desses 100 tem 90 que não faz nada, e tem um grupo lá que tem se dedicado a fazer alguma coisa, acontece algum crescimento, pela misericórdia de Deus através do trabalho daquele grupo, e parece que foram 100 que geraram um novo convertido, mas essa não é a realidade. Vejam bem, essa é a triste, lamentável realidade. E se isso é verdade, dá para a gente continuar assim, sabe? Você chega aqui um domingo à noite, aí você olha, está lá a banda, tocou, legal, pregou, expôs, café, comunhão. Passa-se uma semana, a banda toca, a palavra é exposta, o café rola, a gente conversa. Mais uma semana, a banda toca, a palavra é exposta. A gente faz festa, come o negócio, troca ideia, ri. O mundo está aí, do jeito que está. E a gente não ganha ninguém. E não faz diferença na vida de ninguém. Sabendo que Jesus vai voltar e vai falar, e cadê o talento? E o que eu te mandei fazer? Eu te escolhi, como disse Jesus, te escolhi e te designei para que você fosse. Então é para ir, irmão.
é para ir, não é para ficar, é para ir, é para sair. Agora, no primeiro momento é venha, anda comigo, te treino, te formo, aprendeu, agora vai. Agora vai e dê fruto, primeira coisa do fruto. Agora vai e mostre ao mundo que eu estou de você. Mostre ao mundo que você esteve comigo. Qual será o resultado disso? Eles glorificarão ao Pai que está no céu. Vá ao mundo. Mas não fique por lá. Vá ao mundo, não fique por lá. Eu vou passear. Sabe? Pense em alguém que teve a seguinte ideia: tem que ir ao mundo. O mundo é muito amplo, né? O que tem no mundo? Por exemplo, o que tem no mundo? Boate gay. Boate gay é uma coisa que tem no mundo. Então você, eu vou a uma boate gay para mostrar para as pessoas lá que Jesus está em mim. A pessoa entra, está lá, de repente vem alguém, tem uma conversa, quer iniciar um relacionamento. Essa pessoa tem uma conversa, não sei o que fala, não sei se fala assim, então não é a minha, você está entendendo errado, eu estou aqui, eu quero falar de Jesus para você. Se passa o contato, depois tenta desenvolver algum tipo de relacionamento, né? Tem gente que vai lá e acaba ficando lá. Tem gente que fala assim, então eu vou ao carnaval. Lá em Minas tinha algumas iniciativas assim, aquelas cidades históricas, eu vou ao carnaval e lá vou mostrar para eles que Cristo está em mim. Aí vai lá, na hora que vem, o cara começa a dançar no meio, tipo, se perde. Algumas pessoas não, né? Algumas intervenções, a galera vai lá, monta uma base na cidade histórica, no meio daquela bagunça, e o pessoal sai percebendo quem está no meio do negócio, bêbado, drogado, chega e tenta fazer alguma coisa. Você diria assim, mas não é o melhor lugar, né? Mas tem gente que está conseguindo ir lá, acreditando que é um momento de vazio terrível, de carnalidade, que às vezes uma palavra, como tem também, por exemplo, não sei aqui as iniciativas, mas lá tem um trabalho da Jogum, do missionário muito legal, o tio Pedro, que é na zona boêmia de Belo Horizonte, na rua do Guaicurus, com as prostitutas. Entram lá, vão até os quartos, pregam o evangelho, tem uma base. Quando alguma prostituta quer aceita conversar, aconselhamento levam lá para a base, outras mulheres para conversar. Algumas têm deixado a prostituição, têm alcançado o evangelho. Então, olha só, ainda que haja algumas iniciativas que você diga assim, isso aqui é meio esquisito, hein? Jesus falou que é para ir ao mundo, mas isso aqui está parecendo meio estranho, né? Então nem sempre será tão fácil, mas ir ao mundo significa sempre, eu tenho que trabalhar com as prostitutas. Ir ao mundo é ir lá trabalhar com as prostitutas. Ir ao mundo é ir trabalhar lá no carnaval popular, em tal cidadezinha histórica. Não, ir ao mundo é onde Deus te colocou, por onde você anda, que lugares você frequenta, com quem você convive, onde compra pão, onde abastece o carro, onde faz feira, com quem, onde você está o tempo todo, com quem você se esbarra, o que vem você no mundo o tempo todo. E é claro também, nos outros, considerando as estratégias, gente que se propôs a alcançar prostitutas, sabe? Gente que se propôs a alcançar pessoas que estão viciadas em drogas e outras coisas dessa natureza. Então há várias iniciativas mais programadas, há coisas, intervenções planejadas, legal, mas não se resume a isso. Ir ao mundo tem a ver com viver cotidianamente em todas as esferas do Evangelho do Senhor Jesus, de maneira não programada, sabe? E aí é até mais interessante, porque quando você vai, você pensa assim, vou fazer um trabalho com as prostitutas, então você já vai, já vê a sua capa, né? Sai de casa e vai. Agora no cotidiano, quando não é programado, podem te pegar sem a capa, sabe? Porque para ir lá você se vestiu, colocou o capacete, pegou a espada e foi, estou indo para a guerra. Agora no cotidiano não, alguém te pegou exatamente na hora que você está xingando alguém, porque aconteceu alguma coisa, dando um vexame, fazendo um barraco, na fila do banco, alguma coisa assim, alguém, ou jogando na Mega Sena, alguém chega lá na hora que você estava jogando, fazendo uma fezinha, fala, poxa, não, irmão, fé em Deus, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar.
E está lá, né, mas não é fé em Deus, não é fezinha lá, está fazendo a fé. Esse é um dos grandes desafios, o tempo todo, é a vivência do Evangelho o tempo todo. Então a gente precisa se incomodar quando isso não acontece. Se isso não está acontecendo, a gente está fora. Nas próximas aulas a gente vai ver coisas do tipo, como vamos fazer isso? Vamos pensar em estratégia. Quando a gente se reúne aqui num culto dominical, de manhã ou à noite, e a Escritura é ensinada, o Evangelho é pregado, e você traz alguém aqui, você convidou alguém para vir a este prédio, em um dia específico, num horário específico, já viu que dá muito trabalho, né? Tem que vir nesse dia, nesse local e nesse horário. Você consegue trazer alguém aqui. Aqui, a exposição do Evangelho, é possível que aqui alguém conheça a Cristo, seja regenerado e aqui seja discipulado. Pergunto, essa é uma forma bíblica de fazer as coisas? Você concorda? Que eu pregava na sinagoga, por exemplo, entrava lá, expunha a Escritura, num ambiente formal, num espaço reservado para aquilo, com pessoas que foram até lá com aquela finalidade de ouvir. Apóstolo Paulo também fazia, chegava na cidade e ia para a sinagoga, expunha a palavra para judeus, convencendo-os de que Cristo era o Messias. Havia esse trabalho. Então esta é uma das formas de fazer. Não estamos pecando ao fazer isso. Podemos continuar convidando as pessoas para virem aqui. Podemos investir nisso, divulgando o que a gente faz, usando as mídias sociais, a tecnologia, espalhando as pregações, grava lá uma parte, manda para as pessoas, convida para vir aqui, manda um vídeo, beleza? É uma coisa mais formal, que envolve coisas que acontecem num prédio, num local específico, num dia específico. É uma maneira de fazer. Jesus fazia isso. Agora, é a única maneira, é a maneira mais importante, mais relevante. Qual é o alcance? Essa é a filosofia mesmo. Então, Jesus nos chamou para andarmos com Ele, para termos uma comunidade no mundo, para depois dizermos assim ao mundo: mundo, vem aqui, venha até nós, para ouvir a palavra entre nós. Esse é o objetivo. Não é? Quando a gente percebe o chamado é para estar no mundo. Mesmo que esta comunidade local esteja no mundo, o que ela faz enquanto comunidade é para o mundo. Veja bem uma coisa, aqui nesse prédio, a gente coloca de vez em quando ali uma faixa dizendo que tem um bazar beneficente. As pessoas passam e veem a faixa, olha, que coisa, tá vendo? Então veja que diferença fez uma faixa. Já estamos dizendo para as pessoas que elas podem vir aqui comprar alguma coisa, né? E que isso será revertido para uma associação que faz mais coisa no mundo, está ajudando. Olha, muito legal. Mas o que a gente prega aqui, a gente precisa dizer para as pessoas, o que a gente vai falar aqui, de colocar ali também, né? Alguma coisa que diga sobre o que a gente conversa, o que a gente vai dizer no domingo, convidar as pessoas também. Alguma coisa bem, sabe, simples ali. A gente tem uma mania de fazer coisas nossas para a gente mesmo. E nem sempre a gente é tão hábil para dizer ao mundo o que a gente faz aqui para convidá-los para virem aqui. É claro que isso está longe de ser biblicamente a única coisa que a gente tem que fazer. Mas nem isso parece que a gente está fazendo mais. Tem gente que nem convidar pessoas e amigos para virem em atividades faz mais. Nem esse tipo de coisa. Vai ter um evento lá de casal, vai ter uma festa, vamos comer um bolo, churrasco. Parece que nem isso. Às vezes as pessoas... É tão triste. Uma vez eu fui pregar num trabalho evangelístico. O chamaram assim: vamos lá que você vai pregar no trabalho evangelístico. Lá que eu cheguei, eu tinha um não crente. Queria que você pensasse assim: vamos fazer um culto evangelístico. Aonde? No prédio. Mas vamos fazer na rua, já era alguma coisa. Não, aqui. E o que a gente tem que fazer? O pecador vir aqui dentro. É mais ou menos assim: você monta uma ratoeira, coloca um queijo, espera o suicídio, vai vir aqui, esse miserável,
ele vai ter que vir comer aqui dentro. E você fica lá esperando o bicho vir, mas se ele não vier, tá lá o queijo, você mesmo come, você enfia o dedo lá e é pego lá. Que era mais ou menos o que aconteceu. Eu fui pregar no culto evangelístico e estou lá em uma dessa. Gente, não vamos fazer isso. Se um dia eu quiser fazer isso, não deixa não. Deixa eu fazer não. Porque às vezes a gente, todo mundo é pecador, a gente falha, dá tiro no pé. Porque o pastor numa dessa fica assim, você convida alguém, você chega assim, não, cara, chamei pra você pregar aí, né, um culto evangelístico, o pessoal tem crente aí, cara. Então tem como você dar uma outra palavra, você mudar aí, o pastor fica com aquela cara, sabe? Envergonhado, não. Aí começa, às vezes vai começar a xingar o povo, vocês também, não investe, ninguém traz ninguém aqui, tal, que ela vira uma confusão. E aí, preguei o evangelho lá para ver se os crentes aceitavam. Vai que tinha alguém que não era ainda, uma oportunidade para. Vamos lá, alguém que aceitar Jesus levantar a mão. Joia, né? Algo joio, né? Mas foi muito triste, né, você fazer um negócio desse. Um dia desse a gente estava ali também no Mackenzie, estava tentando ajudar meu amigo a fazer um trabalho com um adolescente lá, e o trabalho era feito tipo na praça assim, de alimentação, não é uma praça de alimentação, mas um lugar onde os moleques ficam ali. E quando você faz lá, o menino está comendo alguma coisa lá, não está nem interessado, mas você está com uma palavra e não viu. Ele não tem como não ouvir, a menos que ele não queira mesmo, ele não quer ouvir, ele não possa. Caso contrário, ele vai ouvir. Aí tentaram fazer um negócio diferente, não, vamos fazer lá dentro do tipo daquele espaço, não é um teatro, mas do salão de convenções, que era com som, tem um serviço, tá, bonito, legal. Vamos fazer lá, vamos fazer lá. No horário tal, primeiro horário, tinha 2 meninos. Esse ano, tinha 2. Chegou um negócio errado, né? No outro horário tinha 10 meninos. Num lugar que está fervendo de gente. E a universidade é nossa, né? Então, assim, na minha opinião, a gente pega umas caixas de som do tamanho do planeta, coloca lá fora lá. É 8,50, é 8,50. Pega o microfone, respeitando a legislação em relação à altura do negócio, fala de maneira que todo mundo vai ouvir. Por que a gente é obrigado a ouvir? Porque está escrito lá, colégio presbiteriano, né? Então a gente aqui é presbiteriano, que a gente fala de Jesus. Se você não quiser ouvir isso aqui, você vai para o outro lado. Que aqui você vai ouvir isso aí, você não vai ter outra opção. A dinâmica é você tem que estar onde o povo está, né? Não adianta você ir lá para o deserto e começar a reclamar lá, né, irmão? Não é no deserto, foi para o deserto que mandou ir, a menos que tenha alguém lá, né? Mas o objetivo é falar onde as pessoas estão, e às vezes a gente não consegue fazer isso aí. Eu pensei, João 15, verso 5, Jesus disse lá, que sem mim nada podeis fazer. E é naquele capítulo que ele fala que a gente dá fruto, mais fruto e muito fruto. Exatamente o que a gente está pretendendo. Tanto no sentido de o mundo ver Cristo em nós, quanto no sentido de novos convertidos. Cristo disse assim, sem mim, nada disso vai acontecer. Eu fiquei refletindo durante a semana toda no que significa então, o que é com Cristo. Imagine se você, numa conversa, dissesse, vamos pensar no Murilo aqui com o filho dele lá no trabalho dele, né? E que você dissesse para o seu filho assim, não filho, se sem mim, você não consegue fazer isso. Você não consegue, imagina um serviço que ele ainda não tem condições de fazer, ainda não chegou no ponto. Veja bem que você está dizendo, olha, ou eu pego a sua mão e faço a sua mão fazer com a minha, ou eu mesmo ponho a mão e faço, mas o certo é, você não dispõe de recurso, é comigo. E aí o que eu fiquei pensando é como a gente tem Cristo, e a gente diria então, como é que é? Somos uma igreja sem Ele? Será que chegamos num ponto que somos crentes sem Cristo, igrejas locais sem Cristo?
Então por isso somos crentes que não produzem nada, igrejas locais que não produzem nada, porque tem tudo, mas falta Cristo. E como ter Cristo nesse sentido? Como ter Cristo sem leitura e meditação na palavra? Como ter Cristo sem oração? Sabe? Como ter Cristo sem uma prática cristã saudável, como a prática do jejum? Como ter Cristo sem vida comunitária? Veja bem, uma coisa é vida centralizada na comunhão dos crentes, outra coisa é a importância da vida comunitária. A comunidade dos discípulos precisa se reunir, porque ali há vida, cura, crescimento, isso é importante. Então será que chegamos nesse ponto de pessoas que frequentam igrejas locais, mas não estão mais com Cristo, não andam com Ele? E essa é a essência do discipulado. Ser discípulo, lembra lá daquela aula? O discípulo é aquele que Cristo chamou, e o texto ainda diz lá em Marcos, Ele chamou quem Ele quis, para estar junto a Ele, para viver com Ele. E aí sabe o que eu pensei essa semana também? Quanto tempo os discípulos teriam que ter à disposição para serem discípulos de Cristo? Com quanto tempo disponível eles conseguiriam ser discípulos de Cristo? O que vocês acham? Cristo passa, chama alguém, um pescador, e o texto diz assim, ele deixando tudo. Não sei. A partir daquele momento era o seguinte, sabe a sua vida? Esquece. Você é meu. Completamente. E tem que estar o tempo todo à minha disposição. O problema é que parece que hoje em dia as pessoas não têm esse desprendimento e essa disponibilidade. Tem gente querendo ser discípulo de Cristo com a dedicação mínima de um encontro dominical em um prédio como esse. Eu sou discípulo de Cristo e eu só disponho desse tempo aqui, Jesus, porque no restante eu tenho que lançar minhas redes, eu tenho que cobrar meus impostos, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, eu tenho meu pai que morreu, eu tenho que sepultar meu pai, eu tenho alguma coisa, eu comprei um terreno, eu me casei, eu tenho alguma coisa minha para fazer, que eu não posso gastar tempo com o Senhor, que eu tenho minhas coisas. E aí Jesus, então não pode ser meu discípulo. Então não pode ser meu discípulo. É nesse sentido que tem gente que está numa igreja local sem Cristo. E se está sem Cristo, não é discípulo. E basicamente, eu já pensei um tanto de coisa, qual seria o motivo lá. O primeiro, né? Não sei se você já leu alguma coisa nessa área de espiritualidade cristã. Há vários livros nesse sentido, né? Sobre espiritualidade. Porque a gente percebe a cabeça da gente que não funciona direito, então eu não estou raciocinando direito. Ou é porque a gente não sabe a verdade? Não. Tem a ver com intimidade, relacionamento com Cristo, vivência com Cristo. E isso é o que a gente chama de espiritualidade cristã. É o exercício da fé que passa pela racionalidade, mas vai além disso. A espiritualidade tem a ver com alguém que se ajoelha e conversa com aquele que ele não vê e de quem ele espera uma grande intervenção, um avivamento, por exemplo. Isso é espiritualidade. Sem isso a gente não avança. Portanto, se eu não oro com fé mais, se eu não espero mais, a gente vai fazer o que da vida? A gente pode saber o manual presbiteriano, pode frequentar, pode fazer isso, fazer aquilo. Se eu não tenho uma vida espiritual com Cristo, não sei se alguma coisa mudou na sua vida depois que a gente começou com esta metodologia, com este encontro, né? Que é mais um encontro, mais uma oportunidade. Deus não depende desse formato. E eu não tenho essa pretensão. Mas alguma coisa mudou. Foi levado a se preocupar mais com a vivência, passou a se dedicar mais, orar mais, desejar mais, fazer mais diferença, sabe? Tem olhado mais para si, percebido que está longe de ser aquilo que tinha que ser. Esse é o objetivo. Então, o Valdir está certo nesse sentido. Então, tudo
se resume a coisa tão simples de andar com Cristo e exercer essa influência no mundo. É isso. Esse é o princípio inegociável. Vocês verão que há várias metodologias aí de trabalho, que todas elas precisam desse princípio para funcionar. Se a gente falar assim, vamos criar grupos pequenos, vamos ter um grupo lá na casa do Valdir, e o grupo será Valdir, Elaine, Cíntia, Wilson, Wanderson, vamos começar esse grupo daqui 3 meses. Só que nenhum de vocês ora, nenhum de vocês lê Bíblia, nenhum de vocês jejua, nenhum de vocês participa da vida comunitária, o testemunho de vocês é péssimo em sociedade, vocês não exercem influência sobre ninguém. O que vai acontecer com esse grupo? Aí alguém vai dizer assim, está vendo esse modelo, o pastor trouxe essa ideia aí, desse negócio de grupo, sabia que esse daí não ia dar certo. Mas é o seguinte, você pode pegar o defunto e vestir ele como você quiser, ele não vai viver. Ele continua morto. O problema do defunto não é a roupa que ele veste, é que ele está morto. Então a primeira coisa que precisa fazer é precisar reviver, aí ele vai conseguir fazer alguma coisa. Então às vezes a impressão que a gente tem nas igrejas locais é que a gente está trocando a roupa do defunto já faz muito tempo e falando, por que esse bicho não vive de novo? Sabe? Parece que é isso, a gente está querendo resolver um problema grande demais com algumas... A gente está usando a arma errada. Ou está esperando muita coisa sem pagar um preço. Achando que só porque a gente vai passar a se reunir nas casas que as coisas vão acontecer. Mais uma vez eu digo para vocês, essa é aquela outra parte, não é da frustração pastoral, mas daquela coisa que incomoda lá no íntimo, que você olha e pensa assim, é uma iniciativa, há esperança, se Deus pôr a mão vai, mas por outro lado tem aquela verdade assim, que te mantém na realidade, que é assim, mas se o povo não andar com o Senhor Jesus, se não for cotidiano, o que vai acontecer? E aí te digo, qual é a esperança que eu tenho como pastor? Se a gente conseguisse ganhar almas e todas elas viessem para cá, ou que bênção que seria. Mas o objetivo é que a gente se dedique a esta tarefa. Porque é a vontade de Deus para nós. Então assim, considerando que eu pastoreio o rebanho local e que a minha responsabilidade é guiá-los à verdade revelada pelo Senhor no Evangelho, eu preciso fazer com que vocês entendam que o grande objetivo de Deus na vida de vocês, ao salvar vocês, é que vocês tenham comunhão com o Senhor, se pareçam com Ele e possam ir ao mundo e mostrar isso ao mundo, influenciar o mundo, ganhar almas para Jesus, pescar homens. Esse é o objetivo. Eu preciso conscientizá-los. Eu espero que isso aconteça. Para onde essas almas irão? Se irão para cá ou para onde forem, eu espero que elas estejam numa comunidade de discípulos local que seja verdadeira. Espero que isso aconteça. Mas se a gente se dedicar a esta tarefa, estaremos cumprindo a vontade de Deus. O objetivo não é crescer nossa igreja local. O objetivo é termos um corpo saudável no qual os membros funcionam corretamente, de maneira que o corpo local consiga cumprir a sua finalidade. Se fizermos isso, que é o que a gente está tentando, a gente está tentando se desvencilhar do quê? De um corpo doente e disfuncional. Queremos um corpo saudável, que funcione corretamente e que cumpra a sua missão. Eu sou parte desse corpo. Eu tenho que ter saúde espiritual, eu tenho que ter comunhão com Cristo, eu tenho que ter vivência, eu tenho que ter uma espiritualidade verdadeira com o Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. E dentro disso, assim, veja bem, Cristo não está mais fisicamente conosco. Quando Ele estava fisicamente, é interessante, vejam, onde Cristo estava, seus discípulos estavam. Não é? Cristo está conosco hoje, real e espiritualmente. E vejam que coisa interessante. Ele mesmo disse que Ele estaria conosco, até a consumação dos séculos. Vejam que Cristo hoje está conosco em todos os lugares e circunstâncias nos quais nós estamos. Ele não está fisicamente entre nós andando de um lado para o outro e a gente não está seguindo Ele nesse sentido. Mas a gente sabe que Ele está conosco em todo lugar. Qual é o lugar para pregar o Evangelho? Qual é a circunstância? Como se faz? O tempo todo.
Era no Sinédrio, por exemplo, o lugar de onde emanavam as decisões políticas, o lugar onde os governantes estão. Ainda hoje isso acontece no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. De vez em quando alguém se levanta lá e fala de Jesus. Isso ainda acontece. E tem gente que se levanta e fala bem, graças a Deus. Tem gente dando péssimo testemunho, mas tem gente fazendo a verdade, falando a verdade. Lá é lugar assim, escola é lugar, tem todos os lugares. O Senhor Jesus está conosco o tempo todo para a gente fazer esse trabalho. Nós vamos encerrar aqui, semana que vem a gente vai falar sobre o método, mas apenas para a gente fechar uma ideia aqui, eu queria depois que vocês observassem o texto de Atos 5, 42, que é o texto em que os discípulos, é o texto que registra primeiro o parecer de Gamaliel. Quando Gamaliel diz assim, olha, deixa esse povo, porque se não for de Deus, vai acabar o movimento deles. Agora, se for de Deus, não vamos lutar contra eles não, porque senão a gente vai se pegar lutando contra Deus. Esse foi o parecer de Gamaliel. Aí Atos 5, 42 vai dizer que os discípulos continuavam a ensinar. E aí o texto diz aí o que eles ensinavam? Alguém lê aí, Wilson? E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E todos os dias no templo e de casa em casa. Você, quando olha para os evangelhos, percebe que Jesus estava com frequência na casa de alguém. Jesus geralmente estava em contato com o povo, em várias circunstâncias. E Jesus não foi uma ou outra vez, foram várias as vezes em que Jesus esteve na casa de alguém, em festas daquela época, e em todas as ocasiões Jesus estava fazendo a diferença. Nessa ocasião, os discípulos meio que são coagidos a não mais pregarem o Evangelho, alguma coisa desse sentido, perseguidos, e o texto diz que todos os dias eles ensinavam. E esse texto é importante porque você lembra lá de Mateus capítulo 28, quando Jesus diz, olha, vocês vão agora, irão fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo, a igreja tem que fazer discípulo. Se ela não faz, ela está no mundo sem Cristo, porque ela não está fazendo o que Ele mandou fazer. E aí Jesus já explica como é que faz discípulo. Como é que faz discípulo? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho falado, que eu vos tenho ordenado. A gente faz discípulo ensinando. Fazemos discípulos ensinando. Beleza. Como ensinamos? Biblicamente falando, como eles ensinavam? Publicamente e de casa em casa. Depois você leia também Atos 20, 21 e 22. Paulo estava se despedindo dos presbíteros da igreja em Éfeso. Ao se despedir, Paulo diz assim, olha, eu anunciei a palavra publicamente e de casa em casa. E é interessante o texto que a gente leu, né? Qual era o conteúdo da pregação? Jesus é o Cristo. Vejam que é um ensino cristocêntrico. Imagine que a gente comece a se reunir nas casas para ensinar. O que a gente ensina? Há grupos pequenos que se reúnem para discutir coisas que são inúteis. E o povo vai lá para debater às vezes, e não para ensinar que Jesus é o Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado sobre o que é que a gente ensina. Como se faz discípulos? Estamos iniciando. Hoje foi o objetivo. Como fazemos discípulos? Quando ensinamos publicamente. Isso faz parte desse processo de discipulamento. Cultos públicos, escola bíblica dominical, a transmissão do Evangelho. Estamos falando sobre a pessoa e a obra de Cristo. As pessoas estão sendo formadas. É uma maneira de se fazer isso. É uma maneira. Como a gente viu, eles ensinavam no templo. Paulo disse
Ensinava publicamente, ou seja, as pessoas se reuniam num único local, formalmente, e recebiam instrução. O conteúdo era sempre o conteúdo da palavra de Deus. Agora tem uma outra parte aí que a gente vai começar a valorizar bastante a partir da próxima aula, tendo a Escritura como padrão. Como eram estas reuniões aí nas casas? Como se dava esse ensinamento aí nas casas? Que história é essa, à luz da Escritura, de igrejas nas casas? Como é que funcionava isso aí? E aí a pergunta é, se a gente percebe que esta era a prática de discipulamento daquela época, o ensino era transmitido publicamente, mas também de casa em casa. E aí é uma coisa interessante, se é publicamente e é no único local, havia então o seguinte raciocínio ou a seguinte rota: venham para o local, venham até nós para receber instrução. Agora, o de casa em casa, o caminho era oposto. Nós iremos até vocês, a casa de vocês, e ensinaremos a vocês o Evangelho. Pergunta: venham aqui ouvir o Evangelho. Temos feito isso? Parece que houve uma época que a gente fazia isso até melhor. Parece que isso tem diminuído. Ou não chama mais, ou o incrédulo assim, está inimigo da gente mesmo, porque não vem, tem jeito nenhum aqui. Tomou pavor de igreja enquanto prédio, né? Falou, não vou naquele lugar, crente é chato. Então não vem. E tem gente também que não quer abrir a porta da casa também para receber. Se eu não vou lá, eu vou querer crente na minha casa. Não quer, né? Mas existe esse caminho, então venham aqui ouvir. E esse assim, convenhamos, parece ser mais fácil, né? Só entregar o folheto, então, vamos lá, você ouvir a palavra de Deus aqui, alguma coisa. Não que essa seja a maneira apropriada de fazer. Mas deu para entender que essas duas vias aconteciam no processo de discipulamento? Venham aqui para ouvir, mas nós iremos também a vocês. E aqui tem uma coisa muito importante assim. Parece que as igrejas locais, majoritariamente, estão apenas nessa primeira parte da história. Nós construímos prédios, reformamos os prédios, colocamos um bom equipamento de som, bons instrumentos, boa música, ar-condicionado, comida, tudo isso porque a gente quer que o povo venha aqui. E a gente se preocupa, mas se vier o banco aqui, tem um prédio, o cara senta, se machuca, e se vier o calor, sabe, a gente está nessa de preparar todo o ambiente para receber. Inclusive já vi gente, isso de fato é uma realidade, é assim, o prédio nosso do jeito que está não é convidativo. Quem passa não sente vontade de entrar aqui. Vejam como o prédio está acabado. Se a gente, e aí eu vou dizer que isso é verdade, se a gente fizer uma reforma, vai todo o planeta aí, tem gente que vai dizer, ah, só parou, rapaz, isso era tão feio, o que esse povo fez aqui, ficou legal, bonito, um banco legal, né? Então veja bem, a gente continua preparando o espaço para receber as pessoas aqui. Hoje eu recebi uma ligação de alguém que cuida dos projetos da igreja aqui, que deu entrada lá na prefeitura, né? Um comunique-se da prefeitura. Quando eu recebi a ligação, então, tem um comunique-se da prefeitura. Eu já estou assim, então, comunique-se. Comunique-se que vocês vão ter que reunir no outro local, porque isso aí está interditado. Será que era assim o comunique-se? Eu já fiquei assim, né? Aí o cidadão me ligou, eu falei, e aí, qual que é o comunique-se? Não, um negócio lá, que tem que ver alguma providência, mas a gente já está tomando. Eu falei, então ainda não é para a gente deixar esse lugar não, né? Mas e se? E se? Né? Então, não tem alvará de funcionamento, não pode reunir mais aí, tranca tudo até arrumar. A igreja presbiteriana de Pirituba acabou aqui. Por quê? Porque fecharam o prédio. Fechou o prédio, agora não tem, agora o povo... E aí eu já vi gente falando, porque aí o povo gosta de prédio. O povo gosta de prédio, se você não tem um prédio, você vai perder gente. O povo vai para onde tem um prédio, mas a gente ainda tem casa.
Aí começa os danos, mas vai quebrar minha TV, meu sofá que eu comprei, meu piso, meu porcelanato, os filhos do pastor, vai descalço agora, os filhos do prefeito. Lá em casa não. Como assim, irmão, a sua casa não é sua, é de Deus, irmão. Não, aquela é minha, eu paguei, eu comprei, o dinheiro é meu. Você entende? Ainda está centrado no prédio. E aí uma coisa que eu pensei essa semana, você já percebeu na Bíblia quantos batizados não aconteceram no tempo? Quantos batizados não aconteceram no tempo? E parece que para nós o cidadão só pode ser batizado se for no domingo à noite, num culto público solene. Mas os batizados que aconteceram no Novo Testamento foram todos eles em cultos públicos solenes, programados, familiares convidados, água numa bandeja, num negócio. Não, irmão, imagina que coisa inusitada. Você anda pela rua, prega para alguém se converte. Tem água aqui, é isso, eu posso ser batizado? É isso, se você acreditar. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então vem cá, pensa na avenida aí central de São Paulo, sei lá, com água. Falou, o que está acontecendo? Peraí, eu estou batizando fulano aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você é crente. Falou, mas não pode. Falou, mas por que não pode? Porque tem que ser um culto público solene, num prédio desse jeito. Se não for assim, não, tem uma série de coisas. Entendeu? Aí a gente sabe, é errado avaliar, nem sempre, nem todo mundo é tão crente assim. Tem gente que na hora que, imagina só, você vai batizar alguém que estava lendo o livro do profeta Isaías, né? Então, vamos diminuir a coisa também. Eu estou lendo o profeta. Mas você está entendendo? Não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Peraí que eu te explico. Entendeu? Entendeu? Agora eu quero ser batizado. Mas veja que não era alguém que não tinha nenhum contato, nenhuma instrução. Não estou dizendo que a igreja está sempre certa de estabelecer o mesmo tempo, tem um zelo aí. Mas não pode estabelecer como regra, porque a Escritura não estabelece como regra. E o que eu estou dizendo para vocês é assim, a Escritura não é a regra? Então vamos ver o que a regra diz. E se a regra diz para fazer isso, nós vamos fazer o que a regra diz. Isso não é ser reformado? Ser reformado é ter a Escritura como a única regra de fé e prática. É esse que é o negócio. Só que parece que às vezes isso é um tiro no pé, quando você lê a Escritura e a Escritura diz uma coisa que a sua denominação não faz. Só que ela diz para você fazer tudo que a Escritura manda, ainda que às vezes ela não faça tudo, ou te oriente a não fazer. Para ser mais específico, há posicionamentos de denominações, inclusive a nossa, sobre novo casamento, divórcio, situações dessa natureza. Que às vezes a igreja começa a dar uma mitigada, a dar uma, sabe, porque há muitas situações nas igrejas locais, você começa a dar uma distorcida no princípio. E alguns presbitérios e pastores começam a seguir um caminho perigoso. Aí você tenta, o que a Escritura diz, o que o mestre mandou fazer. O discípulo faz o que o mestre mandou fazer. Então, eu sou discípulo de Cristo, se permaneço nas suas palavras, eu vou fazer o que ele mandou. Esse é o nosso grande desafio. O que a Escritura diz? Vamos fazer o que a Escritura diz. Né? Que Deus possa nos abençoar. O comunique-se ainda não é para sair daqui, mas no dia que sair, se for para sair, irmão, a Igreja Presbiteriana de Pirituba não vai acabar. Inclusive a gente pode arrumar umas casas legais aí, né? Aí a gente vai ter a mesma igreja funcionando em várias localidades ao mesmo tempo, né? E às vezes é assim, igual lá no livro de Atos, todo mundo reunido no mesmo local, legal. Aí levanta-se Saulo, perseguidor da igreja, e o povo é espalhado. O resultado da perseguição e desse espalhamento foi crescimento da igreja. Para crescer tem que espalhar, espalhada no mundo, em vários segmentos, crentes com várias profissões, ocupando várias posições ao mesmo tempo e vivenciando o Evangelho. É assim que a igreja avança.